Hoje o pessoal só fala na danada das canetinhas. Ah, porque tem a canetinha que você toma ali. Ah, essas canetinhas é um tratamento que você faz com uma aplicação subcutânea, e é para isso que o doutor Lauro gentilmente veio falar conosco, porque nós estamos percebendo que as pessoas estão comprando e estão tomando de forma irresponsável, se automedicando, e nós temos vários casos aí de pessoas que têm problemas, porque tudo tem, né, o seu efeito colateral. Doutor Lauro, muito obrigado por atender o nosso chamado. Seja muito bem-vindo, viu? O açúcar, a glicose, a sacarose, né? Que acaba se quebrando em moléculas de açúcar, vai rapidamente do estômago para a circulação sanguínea, para o sangue. Os outros alimentos citados, que são ricos em amido, o pão, a massa, por exemplo, eles têm que passar por um processo de conversão e degradação para depois se transformar em açúcar. Então, é um processo muito mais demorado. Então, por isso que o açúcar em si, o doce, né, ele acaba sendo mais prejudicial, tanto para a questão... Devem ser utilizados, sim, com parcimônia, o light, com certeza, e o diet, dependendo da quantidade de calorias, funciona. Sendo usados com parcimônia. O light deve ser usado praticamente sempre. E o diet, dependendo da quantidade de calorias... Explica para quem está ouvindo. O light tem uma quantidade de calorias baixa. Tá? Então, vamos supor um frio, um queijo com pouco teor de gorduras. É um queijo light. Estou dando um exemplo. Um leite desnatado seria um leite do tipo light. Agora, por exemplo... Mas mesmo que seja refrigerante? Oi? Mesmo que seja refrigerante? Mesmo refrigerante. Tem seus malefícios, assim, vamos dizer, como refrigerante. Mas o sendo refrigerante, zero de o que faz mal? Somente a questão gástrica, né? De aumentar a acidez do estômago, a questão do risco de diminuir a massa óssea nos ossos também, agravar um quadro de osteopenia, osteoporose. Então, tem seus inconvenientes. Mas, em termos de quantidade de calorias, por exemplo, um refrigerante zero tem muito menos calorias que, de repente, um determinado suco. Um suco de uva, por exemplo, suco de laranja, tem mais calorias do que um refrigerante zero. Então, tudo tem que ser usado de acordo com a necessidade, de acordo com a necessidade calórica de cada um, para ser usado de forma adequada. A massa em si, a pessoa consome muito pão, bolo... É o que eu falei, eles são menos problemáticos. Primeiro veio o Ozempic, agora se fala muito Monjaro. E aí? Na verdade, é curioso, vamos voltar lá para a história. A descoberta desses hormônios, a incretina, né, as incretinas intestinais, que promovem uma melhora da ação do hormônio insulina e promove também a perda de peso, porque diminui a resistência insulínica. Isso aí foi uma descoberta nos anos 80, em 1987. E a partir daí, tentou-se utilizar esse hormônio para melhora do controle do diabetes e para melhora para redução do peso, para tratamento da obesidade. O que acontece é que esse hormônio ele tem uma ação muito curta, uma ação de 1 a 2 minutos só, por causa de uma enzima chamada DPP-4, que ela inativa, ela degrada esse hormônio em 1 a 2 minutos. Em 92, um outro pesquisador americano, o primeiro que descobriu foi o Joel Hebner, em 1987, que lançou a descoberta das incretinas, GLP-1 e outras foram surgindo também, GIP e outras. E a partir de 92, um outro pesquisador americano, John Eng, através da pesquisa com a saliva, aquele veneno do monstro de Gila, um lagarto que habita o deserto de Nevada, nos Estados Unidos, ele descobriu na saliva desse lagarto uma substância, hexenida 4, muito semelhante a esse hormônio GLP-1, só que é resistente à ação dessa enzima que é inativa. E a partir daí, então, começaram a surgir primeiro a hexenatida, em 2005. Depois, em 2010, a liraglutida. Todos
com essa mesma finalidade. E aí, a partir de 2017, surgiu a semaglutida, nome comercial Ozempic e Wegovy, já um grande avanço, porque é de uso semanal, menos efeitos colaterais, e um resultado muito bom, tanto no controle do diabetes como para a perda de peso. E aí passou a ser direcionada também para a obesidade. E em 2020, então, veio a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, que tem um mecanismo duplo de ação. Além de ter uma ação sobre o GLP-1, os receptores do GLP-1, esse primeiro hormônio que eu falei, tem ação sobre um outro hormônio chamado GIP. Então, além de promover um excelente controle metabólico, promove uma grande perda de peso. Então, passou a ser direcionado. Mas e agora vamos no contraponto. Os resultados são eficientes, o senhor está dizendo que sim, principalmente, existe então, o senhor acha que o Mounjaro, então, ele é mais eficiente no tratamento? Porque ele tem uma dupla função. Justo. Os dois mais eficientes são a semaglutida, você apresentou ali o nome comercial Ozempic e o Wegovy. A gente vai falando popular para o povo entender, Isso, né? são excepcionais, mas o Mounjaro realmente foi um avanço, principalmente na questão da perda de peso, porque tem um mecanismo duplo de ação. Ele ativa os receptores do GLP-1 e do GIP, então ele promove uma perda de peso maior, chegando a cerca de mais ou menos 22% a 24% do peso corporal. Tá, e os efeitos colaterais? Olha, aí é que nós vamos de encontro àquilo que você falou. Tudo é necessário ter orientação. As pessoas se automedicarem aumentam o risco de desenvolverem efeitos colaterais. Então, efeito colateral é sempre possível de acontecer com qualquer medicamento. Nesses casos, quais são os mais frequentes? Náusea, enjoo, a náusea, alguns casos de constipação intestinal, prisão de ventre, e outros casos de diarreia. Existem formas de tentar diminuir esses problemas. Por exemplo, o indivíduo, eu sempre recomendo que ele faça a utilização, quando for utilizar, no meio da semana, uma terça, uma quarta, uma quinta-feira. Por quê? Fim de semana, normalmente, a gente sai da rotina e acaba comendo alimentos mais gordurosos. Isso pode provocar, exatamente, ali a aplicação é subcutânea. Então, a pessoa comendo coisa muito gordurosa pode aumentar o risco de náusea, de enjoo. Então, é sempre bom a aplicação durante a semana, durante um dia da semana, evitar alimento gorduroso durante a refeição, principalmente naquele dia. Ingesta de líquido é importante, tomar bastante líquido, bastante água, mas fora da refeição também, para não aumentar o risco de náusea, de enjoo. Por quê? Porque ele retarda o esvaziamento do estômago. Então, a pessoa tomando muito líquido pode ter uma maior incidência de náusea e de enjoo. Esses são os efeitos colaterais mais comuns. Com o Mounjaro, teve um colega que comentou comigo, num local que eu encontrei, quando ele citou a primeira vez esse medicamento, ele falou: Pereira, é o fim da bariátrica. O senhor diria que caminha para isso? Olha, caminha para isso, viu, Ferreira Leite? Porque, na verdade, o que acontece? O Mounjaro está promovendo uma perda de peso muito grande. É lógico que o indivíduo com 150, 170 quilos, por exemplo, dificilmente, mesmo que ele perca 20, 30 quilos, ele vai continuar com obesidade mórbida. Então, esse provavelmente é um candidato à cirurgia bariátrica. Mas a tirzepatida, que é o famoso Mounjaro, ele tem promovido perdas de peso muito grandes. Para você ter uma ideia, eu tenho um paciente do litoral que pesava 150 quilos, em 6, 7 meses ele perdeu 52 quilos, ele está com 98 quilos. De 150 ele baixou para 98. Só com o tratamento? Só com esse tratamento durante uns 6, 7 meses. Mas o organismo ele responde diferente de pessoa para pessoa, exato, né? Com certeza, com certeza. Tem pessoas que perdem, como ele, chegou a perder em 6, 7 meses 52 quilos, a esposa dele perdeu 25, ela pesava 100, chegou a 75, e tem pessoas que perdem 6 quilos, 4 quilos, 8 quilos. A que se deve isso, doutor? É a diferença de resistência mesmo, a ação de alguns hormônios como leptina, adiponectina, a própria resistência insulínica, isso é algo extremamente individual. Então, a resposta a qualquer tratamento ela é individual. A medicina é uma ciência de meio, né? Não de resultado, porque realmente as respostas são muito individuais para o mesmo tratamento para pessoas diferentes. A gente não ouve falar, por exemplo, que você vai no endocrinologista pelo SUS e ele vai falar: não, você tem que usar a canetinha. Isso aí, como é que é? Eles não compraram essa ideia ainda?
Por enquanto, não. Ainda não... Por quê? Pelo custo? Pelo custo, né? Pelo custo muito elevado. Existem outras formas de terapia. Essa não seria a única. Atualmente, são as que estão apresentando melhor resultado, são as canetas, indubitavelmente. Mas